Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Sem perder tempo, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Quando vocês estão abençoados, digam amém. Deus está contigo, amém, amados? O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. A gente sente a ausência de alguns irmãos, por precaução, que eles não estão aqui. E vamos orar para esses irmãos, que não puderam estar aqui hoje. Amém? Estão com suspeita, estão com resfriado, mas acho que só resfriado, como graças a Deus até que tem sido quase com toda a igreja. Amém? 1 Crônicas, capítulo 13. A arca é depositada na casa de Obed-Edom. A arca na casa de Obed-Edom. Amém, irmãos? Então diz assim o texto: teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu bem aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir de lá a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abimeleque, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se encheu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter ele estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto essa brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, ou ruptura de Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele possuía. Senhor, nós te agradecemos por essa leitura e por tudo que tem, Senhor, manifesto até aqui. E eu rogo em nome de Jesus Cristo que o teu Espírito Santo venha encher esse lugar com a tua glória, como até aqui, Senhor, tem feito. Que o Senhor nos use. Toma meus lábios, Senhor, toma minha mente e meu coração. Abre, Senhor, entendimento aqui. Fecha, Senhor, as portas do maligno, Senhor. Deus, venha repreender toda a fortaleza do mal, todo sofisma, toda distração, Senhor, toda frieza, Senhor, Deus, e toda indiferença quanto às coisas do Senhor neste lugar. Venha repreender toda a indiferença. Abre os céus aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e fala conosco esta noite para a glória do teu nome. Amém. Amém, amados? Pode se sentar, obrigado. Aleluia. Há algum tempo atrás, eu preguei aqui nesse mesmo texto, falando sobre
Esse tema aqui, essa pergunta de Davi, no versículo 12: como trarei a minha arca de Deus? Nós discorremos sobre algumas coisas que devemos fazer para trazer a presença de Deus, trazer a minha arca de Deus. A pergunta para nós seria a mesma coisa que dizer: como trarei a mim a presença de Deus? Hoje eu queria falar, porque estamos no mês assim praticamente da família, né? Mês de maio. E ontem, obrigado, meu Valdir, e ontem nós tivemos o dia da família, né? Assim, alguns comemoram, mas para nós todo dia é dia da família, né? E graças a Deus que nós, como cristãos, nós temos esse valor bem fundado em nosso coração, né, mas nós somos conservadores. Isso tem nada a ver com política, isso tem a ver com os nossos fundamentos cristãos. Não tem nada a ver com A ou B, partido A, partido B. Tem a ver com a palavra de Deus. Nós somos conservadores, taxados assim pelo mundo, porque nós prezamos pela família. Deus criou um homem e a mulher e achou isso bom. Deus não criou um homem, uma mulher. Deus não criou um homem sozinho, né? Ele criou um homem e dele fez a sua esposa. Deus criou a família, é projeto de Deus a família. Deus quer e é o principal preocupado e abençoador da família. Então eu pensei nesse texto aqui, a arca de Deus, ou presença de Deus na casa de Obed-Edom. Eu queria falar algumas coisas com os irmãos sobre isso, sobre a nossa família. Como que está a sua família? Como que anda a sua casa? Quais são os seus projetos para a sua família? O que você pensa a respeito do seu lar? Como é difícil, né, irmãos? Porque nós vivemos tempos difíceis em que há um excessivo combate ao princípio da família, né? Querendo mudar os aspectos daquilo que a Bíblia traz como sendo algo criado por Deus. E mudar, né? Ou desfigurar, ou então destruir mesmo totalmente essa verdade sobre a família, né? E é isso que a gente está vivendo. Nós estamos sob ataques constantes. Quando nós às vezes tomamos alguma posição, sempre temos que tomar alguma posição do lado de Deus, das coisas de Deus, das verdades de Deus, né? E eu queria usar essa pergunta aqui então de Davi: como que eu vou trazer a presença de Deus para a minha casa, para a minha família, para o meu lar? E a história da arca aqui é tremenda, né? A arca de Deus, feita por Bezaleel, por ordem de Deus a Moisés, em Êxodo, né? Ela representava a presença de Deus. Dentro da arca, com ela fechada com aquelas tampas, a tampa tinha 2 querubins com as asas apontando assim para o centro, né? Cada um voltando o rosto para o outro, né? E ela tinha cerca de 90 centímetros de largura, por 90 de altura, por 1,20 de comprimento, e ela era revestida de ouro, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, né? E lá dentro estavam 3 objetos pelo menos, ou vamos falar em números de objetos, né? Assim, por categoria, né? As tábuas da lei de Deus, as leis de Deus, né? Dadas a Moisés. Essas tábuas, aquelas que Moisés mesmo escreveu, que a primeira que Deus escreveu, ele quebrou, né? Depois estava lá o pote de ouro com maná, né? Que Deus deu maná no deserto, sustentando o povo. E a vara de Arão, uma vara de amendoeira que havia florescido como confirmação de que Deus havia escolhido Arão como sacerdote. E essa arca representava a presença de Deus. Foi com essa arca que Moisés venceu algumas guerras, Josué, né? Atravessou o Rio Jordão. E depois dos Juízes, a arca da aliança, com o sacerdote Eli, em 1 Samuel, capítulo 3 e 4, né? Principalmente o 4, né? Vai falar do momento em que a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. E a arca da aliança ficou 20 anos na casa
de Abinadab. Ela foi primeiro ficou na terra dos filisteus, depois não conseguiram suster a arca lá e foi para a casa de Abinadab. E aí Davi, então, acontece isso aqui, depois de 20 anos que a arca havia sido tomada, Davi ele quer trazer a arca para Jerusalém, amém, amados? E Davi vivia aqui um momento mais de paz, de prosperidade, um momento assim de auge, né? Assim, um momento mais tranquilo e mais próspero do seu reino. Então ele pensa em trazer a arca, e ele começa a pensar em construir o templo, né? E ele quer trazer a arca da aliança, e enquanto não tem o templo, porque o templo vai ser construído por Salomão depois, né? A arca iria habitar como habitou em tendas, né? Assim lá em Jerusalém. Mas esse momento aqui mostra que quando Davi tentou trazer a arca e houve aquela morte de Uzá, e Uzá era filho do Abinadab, o sacerdote, era um levita, e ele morre ali, né? Porque os bois tropeçaram. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Uzá porque ele tocou na arca, e ele morreu ali fulminado. Morreu ali. Eu queria dizer assim que o fato de Uzá morrer não significa que ele foi para o inferno, amém, amados? Deus tirou a vida dele, mas eu acredito que ele esteja no Senhor, né? Aguardando a ressurreição dos salvos, amém, amados? Mas Deus tirou a vida dele ali, naquele momento, porque isso para Deus não é nada. Mas Deus não gostou do que estava acontecendo. Então Davi faz essa pergunta, ele se entristece e diz a Bíblia que ele deixa a arca na casa de Obed-edom e fala assim: como vou trazer a mim a arca de Deus, ou arca da aliança, ou arca do testemunho, né? E essa arca fica 3 meses na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom é abençoada por causa da presença da arca, amém, mas ali naquele lugar, louvado seja Deus. E uma das coisas que nós podemos trazer para nossas vidas é esse significado, que a arca da aliança simbolizava, e realmente era em vários momentos, a presença de Deus, amém, amados? A presença de Deus. E aqui é interessante a gente notar, porque se você for ver, quando a arca foi depositada lá em 1 Samuel, no capítulo 6, né, que ela vai parar na casa lá de Abinadab, o texto não registra assim que a arca trouxe ali prosperidade. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o fato é que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e não há sequer comentário a respeito desse período em que a arca ficou na casa de Abinadab. Lembrando que Abinadab era um sacerdote. A Bíblia diz que eles destacaram Eleazar, um dos filhos de Abinadab, para tomar conta da arca. Mas não fala que houve bênçãos, como aqui acontece com Obed-edom. A gente não pode arriscar e dizer que ele foi um mau crente, né? Como alguns às vezes falam, né? Que ele não foi um cristão perfeito porque não foi abençoado, porque a Bíblia não fala isso, amém, amados? Mas a gente pode arriscar algumas coisas, como por exemplo, o fato do filho de Abinadab estar ali do lado da carruagem, acompanhando aquele cortejo da arca sendo levada, e ele tocar na arca daquele jeito, mostra assim, no mínimo, uma displicência. Por quê, irmãos? Nem Davi sabia desse detalhe, ele vem saber depois. Nós vamos ler aqui alguns textos depois do capítulo 15, mas nem Davi sabia desse detalhe. Mas o fato é que a arca da aliança não podia ser transportada em carros, e não é qualquer um que transportava a arca da aliança. Eram os levitas que levavam a arca da aliança, e havia 2 varões assim. A arca tinha aquele caixote, então tinha 4 argolas, cada uma em um canto da arca, e passava aqueles varões assim, né? 2 varões, um de um lado do outro, e 4 levitas levavam a arca nos seus ombros. Era assim que ela tinha que ser transportada. Isso está bem claro no livro de Êxodo. Aí se pergunta, como que um sacerdote, Abinadab, seu filho Uzá, Eleazar, não sabiam disso? Porque o mínimo que se espera de alguém que é sacerdote de Deus é que conheça a palavra de Deus. E dentro da arca da aliança estava a tábua dos 10 mandamentos. Significa que
a presença de Deus está intrinsecamente ligada ao conhecimento dos mandamentos de Deus. Não existe um passe de mágica, uma palavra, uma oração que você escreve que vai trazer a presença de Deus na sua vida. Mas a Bíblia diz que obedecer aos mandamentos de Deus traz a presença de Deus sobre a sua vida e as bênçãos. Então a presença de Deus na minha vida abençoa a minha casa, amém, irmãs? Mas não é de qualquer jeito que eu faço isso. Não é de qualquer jeito que eu faço isso. Davi não entendeu aqui o que aconteceu, porque Deus feriu Uzá. Porque as coisas de Deus não se levam de qualquer jeito. Eu me arrisco um pouco a dizer que no mínimo Abinadab era um sacerdote displicente. Se você diz crer em Cristo, você precisa conhecer o Deus que você serve, seus mandamentos, seus desejos, suas promessas. Você tem que conhecer todo o arcabouço do ensino teológico de Jesus, o que Jesus ensinou, o que Ele disse de si mesmo, o que Jesus quer de nós. Abinadab é aquele crente bate-ponto, que vai para a igreja receber uma oração, que vai quando quer, que não tem compromisso, que vai lá, se está bom, se não está bom, não vai mais. Ele é um cara irresponsável, no mínimo isso, porque ele não se atém a entender como que a arca tem que ser transportada. Estava no Pentateuco, nas leis de Moisés. Ele tinha que saber disso, irmãos. Ele tinha que saber. Você que é pai de família, você que é mãe aqui, que é crente, que ora, você tem que saber o que é bom para os seus filhos e o que não é. Você tem que conhecer a palavra de Deus. E Abinadab perdeu o seu filho por displicência, por não ler a palavra, por não conhecer, por não amar o ensino de Deus. A presença de Deus traz bênçãos. Nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, amém, irmãos? Estar estudando, estar lendo, estar participando de estudos, estar debatendo. Eu me lembro que quando eu me converti, esse irmão que está enfermo, nós estamos orando, Carlos Matarazzo. Um dia a gente estava descendo junto, eu, ele e o meu irmão Edivaldo. E eu com o meu irmão ia falando da Bíblia, a gente estava debatendo um assunto, né? Ele falava um texto, eu falava outro, ele falava um texto, e o irmão ficou assim. Aí ele falou assim, nossa, ele ficou admirado com a gente e falou, é muito bom de ver vocês conversar sobre a Bíblia, né? Porque quando nós nos convertemos, eu e meu irmão, a gente levava a Bíblia para o serviço, a gente lia a Bíblia, a gente estudava, a gente participava de tudo que é estudo, a gente debatia, a gente confrontava às vezes o líder com algum texto, quando ele falava, é assim, mas viu, mas é assim, mas aqui está escrito assim, e ele falava, mas é porque é assim, ele ensinava a gente. Às vezes a gente se atinha a um texto e não conseguia entender, ia bater lá na casa do pastor, não estou conseguindo entender, eu fiz isso, o que está querendo dizer aqui que eu não consigo entender, o que está querendo dizer aqui na palavra? Porque aquele que é cristão tem que saber manejar bem a palavra de Deus, não importa se você é branco, negro, pobre ou rico, novo ou velho, não importa, você tem que conhecer a Bíblia, né, irmãos? Tem que conhecer. E Abinadab teve essa irresponsabilidade. Imagine, seu filho morre ali fulminado por Deus, porque seu pai não conhecia direito a palavra de Deus. Então a presença de Deus traz bênção. Na casa de Obed-Edom, ela trouxe bênção. Agora, veja, irmãos, em 1 Samuel capítulo 5, aliás, vamos voltar um pouco mais. 1 Samuel capítulo 2 e 3, tem a história do nascimento de Davi no capítulo 1, capítulo 2. A Bíblia diz que os filhos de Eli, que eram sacerdotes da época, com quem Samuel foi criado, porque Ana era estéril e ela orava, e um dia ela estava no templo orando e chorando diante de Deus, e só mexia os lábios. A Bíblia diz que então o sacerdote ali avistou ela ali num canto e pensou que ela estava bêbada. Falou assim, até quando você vai ficar bebendo? Por que não se aparta do vinho? E ela falou assim, não, meu senhor, não tenha a tua serva como uma serva de Belial. Eu não estou embriagada como você está pensando, o senhor está pensando, mas eu tenho derramado na minha angústia, no meu coração diante do meu Deus. E ele ficou então chateado, e ele falou assim, que o Senhor faça aquilo que você está buscando, que o Senhor realize na sua vida. E a abençoou. E ela voltou para casa e ela engravidou, ela era estéril. E ela engravidou e teve Samuel, e ela tinha prometido para Deus, se ele desse um filho para ela
ela ia entregá-lo ao Senhor. Samuel foi o grande líder de Israel, um dos homens mais, assim, tidos como importantes pela nação de Israel até os dias de hoje. Foi um grande estadista. Ele ocupou 3 funções: ele era profeta, sacerdote e rei. Ele governava, ele intercedia e ele profetizava, declarava, ensinava o povo as coisas de Deus. Jesus acumulou esses 3 ofícios também em si mesmo, né? Jesus é o rei que há de vir, amém, irmãos? E a Bíblia diz então que Samuel foi levado com 8 anos para lá, 6 a 8 anos, depois foi desmamado, e Samuel foi criado lá. Mas os filhos de Eli eram filhos de Belial. Os filhos do sacerdote eram aqueles crentes carnais. Tinha alguns tipos de carne que não podiam ser comidos, tinham que ser sacrificados ao Senhor. Eles, como eram filhos do sacerdote principal, eles achavam que podiam ir lá e pegar tudo que podia comer, e eles tomavam conta do pedaço, e ninguém podia falar nada. E quando reclamavam para Eli falava, né? Ele falava assim: não faça assim, meu filho, sabe? Aquele pai, aquela mãe que o filho se levanta a mão contra ele, dá uma tapinha na fralda, assim, faça assim. Vai educando o filho assim, com luvinhas, né, de algodão, né? Mas não corrige, não confronta, não diz não, sabe dizer não para o filho. Eli foi esse homem. Deus levantou um profeta e falou: eu vou acabar com a sua descendência. Se você não corrigir os seus filhos, se você não conduzir a sua casa, eu vou acabar com a sua descendência. Você não vai ter mais filhos que vão suceder você no sacerdócio. E Davi ele deu de ombros e falou assim: Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Daí os filisteus cercaram Israel. Capítulo 4, 1 Samuel. A Bíblia diz que eles perderam a primeira batalha. Correram lá, voltaram para Jerusalém, pegaram a arca da aliança e levaram para a batalha. A Bíblia diz que os filisteus tremeram quando souberam que a arca da aliança veio para o campo de batalha. Agora nós perdemos a guerra. Daí um dos líderes dos filisteus, porque eram 5 grandes cidades, falou assim: não, vamos lutar por nossos filhos e por nossa casa e por nossa nação. Vamos lutar. E eles venceram o povo de Deus. A Bíblia diz que os 2 filhos de Eli morreram. A sua nora estava grávida. Quando recebeu a notícia deu à luz um filho e morreu ela. E o nome do filho foi colocado Icabô, que significa a glória de Deus se foi, porque quando Eli também soube, ele estava bem obeso, já bem velhão, ele soube, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. E a Bíblia diz que foi grande estrago, que a arca da aliança foi tomada. E o nome do neto dele que nasceu, Icabô, significa a glória de Deus se foi. Irmãos, aqui é uma lição muito grande, que a arca não simboliza em si mesmo a presença de Deus, quando aqueles que estão tomando conta dela não servem a Deus de verdade. Eli não tinha uma vida com Deus. Eli era um sacerdote bonachão, um pai bonachão, um péssimo líder. Ele não ouviu a voz dos profetas. Ele não ouviu quando Deus falou através de Samuel, porque Deus chamou Samuel de noite, deu uma mensagem para Eli. Ele não ouviu. Ele não corrigiu a sua casa, não ordenou a sua casa. Ele não vivia para Deus a contento. E Deus deixou a arca ser tomada. E a arca ali não significou que Deus estava ali. Os israelitas perderam a batalha e a arca foi levada. Outra coisa que acontece no capítulo 5 de 1 Samuel é que quando a arca é tomada, os filisteus vão para Ecrom, que é uma das cidades fortes lá dos filisteus, que era, né? E a arca foi colocada dentro do templo de Dagon, lá no santuário do templo, porque ela era um objeto tido como um xamã, um objeto espiritual para eles. Eles eram idólatras, eles tinham um ídolo enorme chamado Dagon, alguns colocam assim como um corpo de peixe, né, e rosto de homem, alguma coisa assim. O fato é que quando levantaram de madrugada no outro dia, o Dagon estava caído com o rosto no chão, assim dentro do templo, como se estivesse prostrado diante da arca. Eles levantaram aquele ídolo enorme deles, ficaram assustados. No dia seguinte, o ídolo estava caído de novo, com a cabeça cortada e as 2 mãos e braços cortados, separados do corpo. Eles ficaram com medo, né, e quiseram tirar a arca de lá.
e a Bíblia diz que Deus feriu os filisteus por causa da arca. Feriu os filisteus, porque eles eram idólatras, estavam com a presença de Deus, ali o símbolo da presença de Deus. A Bíblia diz então que eles começaram a ter úlceras, e pragas, e hemorroidas, e muita gente começou a morrer. Daí eles pegaram a arca, falaram: o que vamos fazer? Começaram a rodear as cidades. Aí atingiu todas as cidades fortes dos filisteus, até que eles levaram num lugar em que aquele rei daquela cidade, aquele rei filisteu, falou: o que estão fazendo, trazendo aqui? Estão trazendo a morte para nós aqui. Porque a presença de Deus, onde as pessoas vivem na idolatria, no pecado, é morte. Porque Deus é santo, 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 amém, irmãos? Ou as pessoas se convertem a Deus, ou elas consertam a sua vida. Você vem para a casa de Deus, ou se converte a Jesus de verdade, ou Jesus vai ser uma pedra no seu sapato e você vai ter problemas. Porque a palavra de Deus vai ferir, vai tocar, vai mexer com você. Você deve desejar estar em um lugar da palavra de Deus realmente fale com você, mesmo que doa, porque isso é para o seu bem. E aí a Bíblia diz que eles então se reúnem e decidem mandar a arca para fora dos termos, né? E colocam a arca num carro puxado por uma ou duas vacas, não lembro bem. E aquele animal vai levando a arca para fora das terras dos filisteus. E aí a arca chega em Bet-Senem. E a Bíblia diz que os habitantes que eram israelitas ali em Bet-Senem se alegraram muito quando viram a arca de Deus. A presença de Deus voltou para Israel, aleluia, glória a Deus, se alegraram. A Bíblia diz que eles pegaram a arca da aliança e abriram a arca da aliança para ver o que tinha dentro. Mais de 50 mil homens morreram naquele dia por terem aberto a arca da aliança. Mais de 50 mil. Caiu um temor neles. A arca não pode ficar aqui conosco. Acho que eles pensaram assim: nós somos muito pecadores demais para ter a arca da aliança. E mandaram para Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, onde ela ficou 20 anos. Ela ficou 7 meses rodando a terra dos filisteus, trouxe prejuízo para tudo que é lugar. E depois ficou 20 anos na casa de Abinadab. Foi da casa de Abinadab que Davi vai trazer a arca. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, ele já tem todo esse conhecimento, né? Quem é Obed-Edom? A palavra Obed significa servo. Obed-Edom fala lá em 1 Samuel que ele é um geteu. Daí eu ouvi alguns estudos, algumas pessoas falam assim que ele era de Gate, que ele não era israelita. Mas em 1 Crônicas capítulo 15 você vai ver que ele está listado entre os levitas, e não podia ser estrangeiro. Os levitas eram todos israelitas, da tribo de Levi, tinha que provar que era levita para ocupar uma função de levita. Então ele não era geteu. Então como é que ele é Obed-Edom, de Edom? E como seria chamado de geteu, né? O nome dele é Obed-Edom, servo, Edom é vermelho. Então tem muitos questionamentos, mas o fato é que existia duas gates. Uma gate era dos filisteus, de onde Golias era, né? Golias era de Gate, Golias que Davi derrotou, os gigantes de Gate. Ele não podia ser lá daquela cidade, porque a arca estava saindo de Gate, vindo para Israel, tinha saído da terra dos filisteus para Israel. Como é que ele é de Gate, né? É que existe uma outra Gate no sul de Israel, em Judá, que se chama Gate de Imom. Então Obed-Edom provavelmente, ou quase com certeza, ele era um levita, tá? Ele está no capítulo 15 como um levita, amém, irmãos? Vem para a casa dele, o levita que toma conta da arca, amém, irmãos? E por que então que Obed-Edom é abençoado? Primeiro, irmãos, ele é um levita, isso é alguém que carrega a arca, amém, irmãos, no seu coração, né? A arca tinha lá a vara de Arão que havia florescido. Então Obed-Edom é da descendência de Arão, dos sacerdotes. Ele carrega a arca, amém, irmãos, no seu coração. Apesar de Abinadab ser também levita, ele não carregava porque ele não tinha
esses conhecimentos, buscou isso, né? Segundo, que provavelmente Obed-edom tinha algum conhecimento a respeito desse formato de carregar a arca. Mas o mais importante que eu vejo aqui nesse texto é o contexto. Que para mim Obed-edom ele é inteligente, é sábio. Amém? O irmão Caleb falou aqui sobre ser sábio, amém, irmãos? Sábio aprende com os erros dos outros. Ele sabe que a arca da aliança é aquela que Josué atravessou o rio Jordão com ela, amém, irmãos? Ele sabe que a arca da aliança também foi aquela que Eli perdeu a batalha com ela, porque Eli fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele sabe que a arca da aliança nas mãos da pessoa que errada, idólatra, pessoa que está longe de Deus, que não pertence a Deus, é praga, é maldição, é doença, é hemorroida. Isso aconteceu com os filisteus. Ele vai perceber então que quando aqueles betsemitas abriram a arca da aliança, mais de 50 mil homens morreram. Isso significa falta de temor às coisas de Deus. Obed-edom, então, ele tem temor a Deus. Ele tem temor. Temor é um respeito, com certo medo assim de errar, não medo de Deus em si, mas medo de fazer as coisas que desagradem o Criador, amém, irmãos? Esse temor, esse receio de entristecer o Espírito Santo, de nós sempre estarmos assim abertos para as coisas espirituais, prontos para sermos salvos, abençoados por Deus. Obed-edom parece que traz esse conhecimento, esse entendimento, e a arca de Deus lá na casa de Obed-edom. Diz aqui o texto, capítulo 13, o versículo 14, que o Senhor abençoou tudo quanto tinha, abençoou a sua casa e tudo que ele possuía, Deus abençoou, aleluia. É preciso ter temor de Deus, entender que a presença de Deus não é de qualquer jeito, né? Se você é cristão, como foi lido aqui pelo Caleb, a irmã Clara frisou aqui, repetiu, reforçou, é preciso nos afastarmos daquilo que desagrada a Deus, é preciso santificarmos nossa mente, nosso coração, nossa língua, nossos olhos, é preciso ter um coração abençoador com nossa família, com nossos filhos, é preciso ter paz em nosso lar, ter temor de Deus em nossa casa, a presença de Deus em nossas vidas. Ontem nós fomos visitar uma família que são filhos na fé nossos também, e chegamos lá, e ela se assustou, estava toda assim, né? Estava assim meio com pijama, a filha estava descansando à tarde, né? E ela deu um sorriso assim, mas aquele sorriso meio assim, de vergonha, mas de alegria de a gente estar lá, e foi já abrir, falou, eita pastor, vou pôr uma roupa lá que estava à vontade e tal. Entramos na casa dela, casa limpinha, tudo arrumadinha, né? E aquele louvor gostoso lá cantando, né? Ela sozinha, escutando o louvor, né, irmãos? Glória a Deus. Quando a gente se leva, fiquei prestando atenção nisso, falei, puxa vida, ela está aqui no sítio, aqui sozinha, mas não está sozinha, a presença de Deus nessa casa é sentida aqui. Pessoas que amam a Deus, que amam as coisas de Deus. Imagine o Obed-edom levantando de manhã, chega lá na sala, talvez o principal ponto da sua casa, criança da minha casa, aleluia, glória a Deus, irmãos. Os meus pais não tiveram isso quando nós éramos criança, porque havia muita guerra dentro do meu lar, mas hoje a gente precisa trazer essa presença de Deus para nossas casas, a arca da nossa casa. Obed-edom às vezes chegava no serviço, seus filhos talvez ia lá contemplar a arca da aliança, mas ele não foi tolo de tentar abrir a arca para ver o que tinha dentro. Curiosidade mata mesmo, displicência, falta de conhecimento, falta de temor, desrespeito às coisas de Deus. Precisamos respeitar aquilo que é sagrado. Precisamos aprender um pouco com os católicos o que diz respeito a essa reverência na casa de Deus, das coisas de Deus. Porque o católico entra dentro da igreja com silêncio, com toda aquela reverência, com aquele temor, e os crentes entram conversando, falando mal às vezes, brigando às vezes. Nós temos que aprender a respeitar aquilo que é sagrado, irmão. Temos que ter esse respeito, esse temor.
não ser como os betsemitas, não ser como Eli, displicente, não ser como Abinadab, que é aquele crente insensível. Parece que a Arca da Aliança está lá na casa dele, passou 20 anos, mas nada acontece, 20 anos da igreja, vem aqui, a glória de Deus desce no louvor, desce na oração, poder de Deus na mensagem, você continua a mesma coisa, não muda, não tem amor à palavra, não tem amor à escola dominical, não tem amor ao evangelismo, não tem amor aos cultos no lar, não muda. Eu preciso trazer a presença de Deus à minha casa. Davi ficou triste, mas aí a Bíblia diz que lá em Samuel fala mais claro, né? 1 Samuel, que Davi então, capítulo 6, 7, vai perceber que a casa de Obed-edom ficou abençoada. Falaram para ele assim: Deus abençoou, lá 3 meses ficou lá, 3 meses, Deus abençoou Obed-edom, e ele morava lá no sul de Judá. Então veja, presença de Deus que abençoa, temor de Deus. E eu queria falar uma última coisa. Esse amor, a presença de Deus, esse desejo, irmãos, a Clara falou disso na hora da ministração. Estou sentindo algo muito forte, irmãos, e a gente deve sentir esse desejo em casa. E essa é a minha luta, é a sua luta, de estar no serviço, sentir esse desejo da presença de Deus, estar lá em casa fazendo alguma coisa, sentir esse desejo de ouvir Deus falar, do Espírito Santo falar, de repente estar fazendo alguma coisa, você sentir a glória de Deus envolvendo você, você chorar ou louvar pela presença de Deus ali. Se você puder acompanhar comigo, aqui em 1 Crônicas capítulo 13, diz que Obed-edom, então ele é um levita, nós vamos ver aqui depois, você abre no capítulo 15, ele está lá no sul de Judá, cuidando, acho que de lavoura, talvez de ovelhas, não sei, é um levita, mas ele não está lá servindo, porque não tem templo, né? Tem lá tenda lá, né? Tudo tal, mas os sacerdotes lá em Jerusalém, mas ele está lá cuidando da sua vida e da sua família. Mas olha o que acontece, irmãos, capítulo 15, versículo 19 ao 21, quem pode ler para nós? 1 Crônicas, capítulo 15, verso 19 ao 21. Assim os cantores Emã, Asaf e Herã faziam ouvir com símbolos de bronze Zacarias, Aziel, Semiramonte, Jeiel, Pastor, espera só um minutinho, desculpa, irmãos. Primeiro capítulo 15, versos 17 e 18, depois 17 e 18, desculpa. Assim os levitas designaram Amã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Herã, filho de Casaías. E com eles os seus irmãos, na segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramonte, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifedeu e Miqunéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Olha o Obed-edom aqui em Jerusalém. O que aconteceu, irmãos? Eu estudei isso aqui para ver se não era outro Obed-edom, não é o mesmo Obed-edom. Ele está lá em Jerusalém, mas ele não morava lá, né, perto de Kiriat Jearim, né, ali, morava lá no sul de Judá. Ele está em Jerusalém agora. O que a gente entende? Que ele pega a família e vai embora com a arca, vai embora. É isso aqui, irmãos, aqui o capítulo 15, a arca foi levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Davi, se você for ler o versículo 1, aí, até o versículo 12, 13, você vai ver, o 14 fala também, né? Davi, ele então fala assim: olha, nós trouxemos da forma errada. Davi entendeu, só os levitas podem carregar a arca, nem foi feio, né? Davi errou, foi lá
E nesses 3 meses ele percebeu que tinha errado. Quando ele viu que Obed-edom tinha sido abençoado, ele vai buscar a arca de novo e traz para Jerusalém. Só que, não sei se por convite do rei Davi, provavelmente, né, ou por um desejo do próprio Obed-edom, mas ele fala assim: nós não podemos ficar longe dessa bênção, aleluia, glória a Deus. Se a presença de Deus vai sair daqui e vai para lá, olha eu lá junto, bora, amém, irmãos? Bora para Jerusalém, pega a sua família, tudo quanto tem, né? Os levitas, eles não possuem herdade, não podiam possuir herdades, né? Não sei como é que era esse lugar no que ele estava, mas o fato é que ele vai para Jerusalém, e aqui o versículo diz que agora ele é porteiro lá na casa de Deus, amém, irmãos? Junto com os levitas, ele está trabalhando no quê? Na obra de Deus. Daí tem aquele cântico, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. É mais ou menos isso, né? Acho que é isso. Quem pisou no Santo dos Santos, consegue ficar longe da presença de Deus, não, irmãos? Não consegue. Você fica porque não pisou. Você fica porque a experiência com Jesus foi muito rasa, né? Mas se sentiu a glória, se foi tocado pelos céus, seu coração ardeu com a presença do Espírito Santo, se aconteceu algo que mexeu na sua vida, você nunca mais quer deixar, nunca mais. Eu era católico, idólatra, beijador de imagens de gesso. Era isso. Quando Jesus entrou na minha vida, nunca mais quis deixar Jesus, nunca mais, larguei tudo para seguir Jesus Cristo. Minha irmã está aí, né? Pode contar como é que nós éramos. Jesus transformou nossa vida, nossa família, minha casa, salvou minha irmã, salvou minha mãe, salvou meus irmãos. Jesus mudou. Então, Obed-edom, por que Deus abençoou a casa de Obed-edom? Porque ele era apaixonado pela presença de Deus. Ora, quando a arca sai da sua casa, ele vai junto, irmãos. Tem jeito? Não tem jeito, irmãos, tem que ir junto. Aonde a glória de Deus está, lá está aquele crente cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Lembrando que hoje nós somos a arca de Deus. Nós somos, porque nós trazemos os mandamentos em nosso coração. E nós trazemos também essa verdade que somos sacerdotes. Pedro fala isso, né? Sacerdócio real, João fala. Nós somos sacerdotes de Cristo, amém, amados? E que nós também temos o maná do céu. A palavra de Deus está dentro de nós. O Espírito de Deus está em nós, amém, amados? Agora sim, pastor, aqui nem para nós aí, verso 19 a 21. Então, primeiro ele se torna o porteiro do santuário. Depois, verso 19 a 21. Assim os cantores irmãs, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com liras e vozes soprando. Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas, em voz de baixo, para conduzir o canto. Quem que é Obed-edom aqui, irmãos? Ele está louvando e virou músico na casa de Deus. Virou músico na casa de Deus. O cara está lá no lixão, viciado em drogas, está lá dentro de uma cadeia, ou é idólatra, está lá perdido no meio da feitiçaria, sendo tapeado por aí líderes espirituais, né? Se converte Jesus, não sabe o que Deus vai fazer na vida dele. O Senhor transforma nossas vidas, amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus é perito em pegar do montudo e levantar o caído, amém, irmãos? Ele faz de você um cantor, um adorador, Ele faz você recuperar, porque lembra que Obed-edom era levita. O que você está fazendo lá no sul de Judá? Seu lugar aqui na minha presença, aleluia. O que você está fazendo fora? O que você está fazendo longe de Deus? Seu lugar é na presença do Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus. Você não imagina o que Deus pode fazer com a sua vida. Você é como um barro na mão do oleiro. Deus, se está quebrado, Deus faz um vaso lindo, maravilhoso. Deus transforma a sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas não era esse, aquele que estava lá, caído, prostrado? Como que ele está pregando? Como que ele está cantando na casa de Deus? Porque Jesus, ele é o carpinteiro por excelência, aleluia. Agora ele está cantando. E aqui o versículo 21 fala que
para conduzir o canto, algo assim, né? Para conduzir o canto, para tocar, para adorar. Mas tem mais, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 24. Quem lê? E Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-Edom e Jerias eram porteiros da arca. Eu achei lindo isso aqui, irmãos. Achei lindo isso aqui. Porque ele foi porteiro do santuário, igual o irmão Nardo está lá com o irmão Valdir, né? Assim, diáconos, né? Porteiro do santuário. Aí depois ele já está lá no louvor, lá no púlpito, né? Igual a Clarinha, né? Daqui a pouco ele vai para ser porteiro da arca. Parece que quer ficar mais perto da arca. A experiência dele com a arca de Deus foi tão forte que ele quer estar mais perto. Porteiro da arca. Para mim, o que é ser porteiro da arca? Ser porteiro da presença de Deus. Alguém que está responsável por aquilo que contém a presença de Deus. Como que você traduz isso? O que é você nessa ocupação, nessa função? Que sou eu? O que é você nessa função? Nós somos detentores dessa verdade. Paulo fala de mistérios de Deus que foi nos revelado, as coisas ocultas, as maravilhas, as riquezas de Deus que estavam ocultas, foram reveladas. Nós somos detentores desse tesouro, amém, irmãos? Somos um vaso de barro, mas o tesouro é de Deus, amém, irmãos? Está dentro de nós. As profundezas das riquezas, como é que é a profundidade das riquezas, né? Do conhecimento, né? Todo o conhecimento da glória do infinito, do Deus que criou o cosmos, que criou o universo. Nós somos como a cabeça de um alfinete no cosmos, nada. Nós somos poeira cósmica, que não dá para ver. Nós somos nada, irmão. Você ocupa um espaço, parece que é uma poeira diante de todo o cosmos. Esse Deus se revelou a nós. Nós somos porteiros da arca, amém, amados? Você quer trazer a presença de Deus na sua casa? Você tem que entender o que significa isso. Tem que entender o que significa isso. Ainda tem mais uma coisa aqui. Capítulo 16, versículo 4 e 5. Alguém lê para nós? Capítulo 16, 1 Crônicas, versículo 4 e 5. Já estou terminando já. Quem lê para nós? E pôs alguns dos levitas como ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-Edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Asaf era o chefe, diz o verso 5, né? Era o líder do louvor aqui, mas aqui não é só louvor, né? Eles eram sacerdotes. Mas o fato é que Obed-Edom está aqui de novo. E ele é agora, segundo o que diz no verso 4, um dos ministros que ministravam na casa de Deus, como hoje a Clara com a Jéssica fizeram, responsáveis por ministrar. Lembrando que eles cantavam, é responsável por todo o conteúdo, né? Pelo ensino, tudo mais, né? Do culto. Então eram ministros. Obed-Edom vai subindo, entendeu, irmãos? Ele vai indo, ele vai ocupando funções dentro da casa de Deus, dentro do culto, até que ele chega a ser ministro do louvor, que está responsável por ministrar o louvor. Porque isso aqui, me lembro de um pastor, de um estudo que eu participei há quase uns 30 anos atrás. Eu lembro aquele pastor, ele falou que ele tocava um violão, ele era bem moreno, de cor, assim, um irmão muito alegre. E ele fala assim que quando ele ia louvar, às vezes ele colocava o violão nas costas e tocava, tão bem que ele tocava, né? E daí até que Deus mostrou para ele que ele estava se exibindo, né? Se exibindo. E Deus quebrou ele no meio. Aí ele entendeu que para você levar a presença de Deus no culto, você tem que viver na presença de Deus.
O ministro, ele tem que viver na presença de Deus para poder ministrar. Mas o Obed-Edom, ele sai do sul de Judá e agora em Jerusalém. Ele está na casa de Deus como ministro na casa de Deus. Ainda tem um outro versículo, 37 e 38. Alguém lê para nós o capítulo 16, 37 e 38. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia, e mais a Obed-Edom com seus irmãos, 68. A este Obed-Edom, filho de Jedutum, e a Oza, ordenou por porteiro. Amém? Olha, o Obed-Edom agora está ordenando os porteiros, está escolhendo os líderes aqui, mas aqui ele tem 68 pessoas ao seu, é um líder de 68 pessoas, e aqui o versículo 37 diz que Davi é que colocou ele lá. É aqui que eu entendo que acho que Davi deve ter convidado ele, né? Falou: olha, você está tão abençoado, cara, vamos embora comigo. Talvez tenha sido isso, né? Mas o fato que Obed-Edom, ele agora está liderando pessoas na casa de Deus, e eu queria falar aqui com os irmãos esse progresso, esse crescimento. A Bíblia diz que você desejando, Pedro fala, né, o leite racional, por ele vai descrescendo, por ele vai descrescendo. Quanto mais você deseja a presença de Deus, você vai crescendo. Então essa fé não pode ser algo choco, amém, amados? Que é uma água parada, água choca, que fica ali estagnada, que não tem vida. Você tem que ser um ribeiro de águas, que vai fluindo, e vai crescendo, e vai avançando, e você vai crescendo na presença de Deus, na casa de Deus, mas não com encargos, embora a gente fale aqui que ele ocupou posições, mas o fato é que Davi foi vendo a presença de Deus tão forte em Obed-Edom, que foi colocando funções na mão dele para ele desenvolver. Amém, amados? Aí a gente volta àquela pergunta de Davi lá no capítulo 13, né? Como que eu trago a minha presença de Deus? Como que eu trago a presença de Deus à minha família? Eu preciso, irmãos, entender que a presença de Deus abençoa aqueles que têm compromisso com as verdades de Deus, aqueles que amam a sua presença, que amam as coisas de Deus. O cristão que está inteirado, que conhece o Deus que serve, conhece os mandamentos de Deus, conhece as verdades de Deus. O cristão que deseja servir a Deus, levar essa presença, acompanhar essa presença, viver nessa presença. Onde vai? As pessoas, às vezes você abre a boca, você não fala nada de Jesus, não fala nada. A pessoa pergunta: você é crente? Você fala assim: eu sou, mas como que você sabe que eu sou crente? Ah, logo se percebe. Já passou por isso? Nós temos que viver de tal maneira que as pessoas sempre falem isso de nós todos os dias, que as pessoas percebam que há algo em nós. O que é isso que está em nós? A presença de Deus, a presença de Deus. E de sobra, irmãos, porque esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é a presença de Deus. Mas ao final do capítulo 13, diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele possuía. Quem ama a presença de Deus é abençoado. Agora tem gente que ama a bênção de Deus, né? Fica correndo atrás da bênção. Vai aqui, vai ali, tem um irmão lá usado por Deus, vamos lá. Tem um profeta lá no sinal alto, vamos lá, né? Vamos lá, tem um profeta lá, vamos lá, preciso ir lá, para mim, para a minha cabeça. Começar a revelar. Nada disso, irmãos. Você começa a obedecer a Deus, a presença de Deus aí na sua vida, amém, irmãos? Você vai crescendo. Seja um Obed-Edom, não seja um Abinadab displicente. Nada aconteceu, parece que marcou 20 anos. Não tem nenhum relato, não aconteceu nada. 3 meses na casa de Obed-Edom, suficiente para Davi falar: agora dá para buscar a arca lá, Deus está abençoando Obed-Edom, agora sei como trazê-la. Irmãos, não seja como Eli, que era indiferente à voz de Deus. Não seja como os betsemitas, que eram curiosos, irreverentes, desatinados com as verdades de Deus, não sabiam das consequências. Morreu 50 mil pessoas. Crente que faz outros morrerem por causa da sua displicência. Não seja um pai como Abinadab,
não conhecedor das coisas de Deus, seu filho Uzá morre lá, menino de Deus. Deus tirou a vida dele porque tocou na arca. E Deus não matou Uzá porque ele tocou na arca. Deus estava irado porque a arca estava sendo conduzida por carros, estava sendo contrário do que Deus tinha mandado. Deus não quer que... não importa os meios, o importante é o fim. Não importa como que a gente faz, o importante é estar a igreja cheia. Pode, né? Vamos apagar as luzes, pintar tudo de preto aqui, colocar aquelas luzes assim, e fazer um rocão aqui, né? Gospel, né? E trazer bastante jovem, não importa os meios, o importante é o fim, nada disso. Os meios importam. Deus falou para Moisés: olha, você faça tudo do jeito que eu te mostrei no monte. Faça do jeito que eu te mostrei lá. Hoje foi falado na escola dominical hoje de manhã sobre 1 Crônicas 15, né? Saul, né? Acho que é o verso 22 mesmo. E Deus não tem mais prazer do que se obedeça a sua palavra. Deus não tem prazer em sacrifícios, mais do que em que se obedeça a sua palavra. Obed-edom aprendeu, seja esperto, moço. Ele aprendeu: opa, a arca tem que ser respeitada. Opa, isso aqui é a presença de Deus, é a glória de Deus na minha casa, alegria. Amém, irmãos?